Fala galera, beleza? Mais um TM News na área e hoje a gente vai falar dessa venda astronômica que aconteceu ontem do Flamengo, vendendo João Gomes para o futebol inglês. Mas antes da gente falar dessa venda, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente. Quando você se inscreve, o engajamento cresce, o alcance cresce. Então, por favor, se inscreva no canal, é só clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo em inscrever-se, que você ajuda demais a gente. E agora, vamos pro vídeo. Bom, galera, o João Gomes foi vendido aí para a Inglaterra por incríveis 94 milhões de reais. Ele foi vendido aí cerca de 17 milhões de euros. Foi uma venda, assim, milionária, cara. Se você pegar o Vasco, que a gente está fazendo aqui lives sobre o Vasco na meio-dia e meia, o Vasco está fazendo muitas contratações, a gente está acompanhando. O Vasco conseguiu gastar 90 milhões de reais durante a janela de transferências. E o Flamengo, só nessa venda do João Gomes, já conseguiu 94 milhões de reais. Ou seja, o que o Vasco gastou, o Flamengo vendeu o João Gomes mais 4 milhões de reais. Então foi uma venda de 17 milhões de euros, uma venda absurda de alta, até porque o João Gomes é um volante, vale lembrar disso, e o João é muito novo. Ele começou ali, ele tem 21 anos, começou sua passagem no Flamengo lá em 2020, com o Rogério Ceni ainda, e aí em 2021 ele teve oportunidades, um pouco mais de oportunidade com o Renato Gaúcho, já porque com o Rogério Ceni ele não teve tantas oportunidades, não apareceu tanto, e já com o Renato Gaúcho ele começou a aparecer um pouco mais, começou a estar mais presente do Flamengo, mas não foi muito bem, tanto que no final da temporada, lá em 2021, depois ainda daquele desastre contra o Palmeiras, o João Gomes pediu para ser negociado, mas logicamente a diretoria do Flamengo, sabendo do potencial do jogador, falou não, vai ficar, e não venderam, por sorte, o João Gomes. E daí, na temporada passada, no começo de 2022, com a chegada do Paulo Souza, o João Gomes cresceu demais de produção. Logicamente, a gente sabe que o Paulo Souza não foi um bom técnico, errou muito, tanto com o elenco, tanto com a torcida, e ainda mais, ele não foi um bom técnico dentro de campo, ele não soube fazer tática, não soube fazer criação de jogadas e não soube mudar o Flamengo para melhor. Foi horrível, mas como volante, quem acompanhou a carreira do Paulo Souza, eu não acompanhei, mas quem acompanhou fala que ele jogou muito bem. Se você realmente pegar vídeos, ele era um baita de um volante, inclusive campeão de Champions League. Mas como técnico, a gente não vai entrar muito nesse assunto, né? Mas ele ajudou sim o João Gomes, foi um paizão pro João Gomes, deu muitos conselhos e acabou que com isso o João Gomes cresceu muito de produção. E mesmo com a saída do Paulo Souza, a chegada do Dorival, o João foi muito bem, continuou crescendo, continuou evoluindo, porque muita gente ficou nessa dúvida, né? Pô, com a saída do Paulo Souza, será que o João Gomes vai continuar nesse ritmo intenso? Continuou, inclusive, não deixou o Vidal, o Arthur Vidal, que é um baita de um craque internacional, mundial, já jogou inclusive Copa do Mundo, não deixou o cara pegar a titularidade. Então o João realmente foi muito bem, ele junto com o Thiago Maia fizeram uma das melhores duplas de volantes do Flamengo acho que da história, e ganharam simplesmente uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Inclusive, dá aqui os créditos, a informação da venda foi primeiramente dada pelo Vene Casagrande, do SBT do Rio de Janeiro. Quando a informação não é nossa, a gente passa de quem foi. O Vene Casagrande mandou na noite de ontem que ele foi vendido aí para o Wolverhampton e vai jogar a Premier League. Eu não sei se é a melhor opção que ele fez ir para o Wolverhampton, acho que se ele fosse para um clube maior da Europa seria importante, mas também vale lembrar que você chegando num clube de menor expressão na Europa, você consegue pegar o ritmo de jogo mais facilmente porque não tem tanta pressão. Então, se ele fosse para um Real Madrid, para um Barcelona, talvez tivesse mais pressão, talvez também não conseguisse se desenvolver tanto no futebol porque não teria tantas oportunidades e até talvez seria emprestado. Então, vale também a opção de chegar em um clube de menor expressão, mostrar seu potencial para depois, se ele conseguir realmente se manter na Europa, porque sempre tem essa diversidade cultural, essa diversidade de futebol, e às vezes o cara não se adequa à Europa, se ele conseguir se adequar à Europa, ele pode voltar e pode, perdão, se ele conseguir se adequar à Europa, ele vai poder chegar em um grande clube depois, no Real Madrid, Barcelona, Juventus, etc. E caso ele não se adeque, ele pode voltar ao futebol brasileiro. Mas conhecendo o João Gomes, conhecendo as suas características, eu tenho certeza que daqui a algumas temporadas ele vai estar em um grande clube europeu. O João Gomes, galera, ele foi muito bem com o Flamengo e inclusive ganhou o Carioca de 2020 e 2021, ganhou o Brasileirão de 2020, ganhou a Supercopa do Brasil de 21, a Copa do Brasil e a Libertadores do ano passado. Ele também foi indicado como
um dos melhores da seleção do Cariocão de 2022 e foi para a seleção, inclusive, do craque do Brasileirão de 2022. Cara, com só 21 anos, isso é fantástico. O Flamengo conseguiu uma venda aí fantástica também, para um volante de 17 milhões de euros. É uma coisa absurda e o Flamengo conseguiu uma venda fantástica. O Flamengo que estreou, inclusive, ontem no Carioca, vencendo o Audax do Rio por 1-0, um gol bonito, inclusive, do Matheus França, e vale ressaltar que essa molecada tá jogando muita bola, apesar de ter sido contra o Audax do Rio, foi o time sub-20 do Flamengo praticamente que jogou, e o Matheus França e o Mateusão se destacaram muito, o Flamengo deu poucas oportunidades para o Audax e conseguiu a vitória, criando muitas oportunidades. Ah, mas foi contra o Audax do Rio. Mesmo assim, cara, você pegar o Audax do Rio com o time sub-20, são profissionais contra o sub-20. E o sub-20 do Flamengo, apesar da eliminação ontem também pro Avaí, mostrou que está muito bem na questão do Carioca. O Flamengo foi eliminado pelo Avaí por 2-1 na Copinha, mas no Carioca, o sub-20 estreou, foi muito bem, lembrando que a Copinha não é o sub-20, mas no Cariocão começou muito bem, começou vencendo, mostrando que vão ter mais jogadores vindo aí do Ninho do Urubu. O João Gomes vendido, Renier já foi vendido, Vinícius Júnior, entre outros vários jogadores do Flamengo, e agora chegando aí Matheus França e Mateusão e mais vários jogadores que estão por vir. Então o Flamengo fazendo uma venda excepcional e tenho certeza que vai muito longe o João Gomes na Europa, e o Flamengo é o time com certeza a ser batido nessa temporada no Brasil. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a partir da 12h30 eu tô de volta com o Tapa de Primeira, eu e Tibério Lins. Valeu, galera. Deixa seu like, se inscreva e 12h30 eu tô de volta com vocês. Fui!